Não? Tá certo. 2 Coríntios. Tem alguns que estão com a... Todos nós de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Andado contemplando como por espelho a glória do Senhor, irmãos, hoje eu gostaria de falar Jesus começou uma obra maravilhosa, né? Sabia, né? Não é? Porque ele só pode fazer a obra na vida daquele que permite isso, daquele que concede isso, daquele que aceita. Acreditando que só através de Jesus encontramos salvação, perdão dos nossos pecados, portanto, nessa confiança, né, diante dessa obra maravilhosa que ele fez na cruz, então eu confio a minha vida ao Senhor. Amém, irmãos? Confiar a vida é entregar o seu futuro, de hoje até a eternidade, tudo sempre ao Senhor. Então, começa uma transformação. Essa transformação não é passiva. Essa transformação, você faz parte direta desse processo, né? Já falamos um tempo atrás sobre isso. Queria trazer algumas coisas diferentes aqui. Eu tenho notado que nós temos uma expectativa, a igreja, ela tem tido uma expectativa errônea. O fato de estar na igreja, o fato de ser um cristão, ver. Estão entendendo? Se você não se envolver, como é que é esse envolvimento, pastor? O envolvimento é quando eu me envolvo com a pessoa, quando eu gosto de alguém, eu quero estar com esse alguém. E o convívio com esse alguém traz influência sobre a minha vida. Verdade ou não? A gente pega até os hábitos, alguns hábitos, até um sotaque, às vezes, né? Se a pessoa tem um sotaque carregado, né? A gente acaba falando parecido. E assim vai, várias outras coisas, às vezes hábitos de vestimenta, o tipo de cabelo, o tipo de roupa. Isso é normal, acontece. Principalmente quando a gente vê essa pessoa como alguém importante, que eu dou ouvidos. O que acontece? Não existe fazer uma ligação, não. Por quê? Porque eu quero. Então, se eu quero, eu vou. O texto diz o seguinte:
contemplando como por espelho a glória do Senhor. Irmãos, o nosso modelo é Cristo. Preste atenção, né? Aperfeiçoa isso. Nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo em relação ao relacionamento vertical, ao relacionamento com Deus. Nosso modelo é Cristo. Para me relacionar com as pessoas, o modelo é Cristo. Para eu saber as coisas que eu devo falar e que eu não devo falar, Cristo é o modelo. Está entendendo? O meu investimento na vida das pessoas, como deve ser e o quanto deve ser, meu modelo é Cristo. A minha ligação com as coisas desta vida, quanto que eu devo me ligar e o quanto não, meu modelo é como eu devo reagir às críticas, às perseguições. Como eu devo lidar com a eternidade. Meu modelo é Cristo. Porque se não tem, chama-se é pecado. Se não tem sido assim, pecado. Por quê? Jesus, destituído a sua glória, veio em forma de homem, né? Tá certo? Para mostrar, uma das questões, uma das razões para isso, é para mostrar ao homem pecador qual é o caminho, como andar em direção ao Senhor, como ser um homem de Deus sobre a terra. Tudo bem, irmãos? Concordam comigo ou não? Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que devemos seguir os passos do... Não falou de Paulo, não falou de João, falou do Senhor. Devemos andar como Ele andou. Então, nosso modelo é Cristo. Aí vem aquela coisa que é comum, né? As pessoas falam assim, não, mas Jesus é Jesus. É verdade, você está falando certo. Jesus é Jesus e você é você. Só que Jesus é o modelo e você deve seguir o modelo. Por isso que também no Evangelho diz que nós somos o quê? Devemos fazer, somos e devemos fazer discípulos. O que é um discípulo? É um seguidor. Tá certo? Amém, irmãos? É isso aí. Glória a Deus. Então, a imagem de Cristo é a nossa referência. Transmitida pelas Escrituras a respeito de Cristo, é essa que nós temos que seguir. É a nossa referência. As coisas estão muito relativas nos dias de hoje. E tem que quebrar isso dentro da igreja em nome de Jesus. Não existe relatividade dentro da igreja. Existe um Senhor e existem servos. Existem o Pai. Não tem um mais ou menos. É ou não é. Porque quando nós olhamos no nosso espelho e vemos o Senhor e nos vemos, e ali é a comparação, e é onde que há necessidade de mudança. Não é para você...
gerar temor no nosso coração, para que nos liguemos ainda mais a Ele, porque é Ele que nos capacita a vencer o pecado. Entendem, irmãos? Gênesis capítulo 4, versículo 7. Acharam aí? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar a minha parte. Irmãos, não vem nada sobre a nossa vida, como cristãos, não vem nada sobre a nossa vida que nós não possamos lidar com ela, na medida de que o Senhor está e faz parte da sua vida e da minha vida. Aquilo que eu sinto que não situações, estamos lidando, inclusive nos exames sobre isso, né? Estudando a carta de Tiago, falando sobre provação, tentação, né? Mas percebe, irmãos, que nós precisamos realmente buscar o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Bem, então, hoje nós estamos vendo algumas determinadas coisas, como de ser confrontadas. Isso não é dentro da igreja, em todo lugar. As pessoas não aceitam ser confrontadas. As pessoas voz para você na rua, as pessoas estão até andando meio amedrontadas, não querem ter nenhum tipo de indisposição. Se tem alguma não viu isso? Rua, com uma maneira meio ríspida, você corre o risco de ser cercado pela comunidade ali e passar um mal-estar. Mas você pode dar um croque na cabeça de uma criança na rua, que as pessoas vão falar. Tem gente que alimenta pombinho na praça, em tanto lugar, alimenta aqueles bichos que traz um monte de parasitas, mas aí quando tem uma pessoa pedindo alguma coisa, eu estou reparando porque eu estou morando no centro, aí tem uma pessoa pedindo alguma coisa, a pessoa faz cara feia, mas o pombinho, pensa na satisfação de cuidar dos pombinhos. Então muitas coisas estão acontecendo. Agora, irmãos, o nosso referencial é o quê? Quem é? Cristo. Se não for, irmão, o rumo, o trilho, a caminhada, o caminho que nós estamos entrando, pode dar problema, achando que estamos indo numa direção e estamos indo em outra. Só existe um caminho, irmãos. Só existe um. Então, quando eu falo do nós temos que entender que a transformação, ela não é fácil. Ela não é fácil.
Pega o apóstolo Paulo, que viveu coisas tremendas com Deus. O apóstolo Paulo era uma pessoa que acreditava. Seguia rigorosamente. Mas quando ele conheceu a Cristo, quando ele se converte ao Senhor, irmãos, foi assim na pele, literalmente. Ele era um perseguidor, ele mesmo declara isso, de perseguidor me torno perseguido. E ele diz que encontrava alegria nisso. Ele falava que dos pecadores, Deus, para que a própria vida dele se tornasse um exemplo no meio da comunidade. E ele se alegrava com isso. Aí o que eu queria trazer para vocês hoje é que o processo de transformação, irmãos, leva um tempo. Pessoas chegaram já aqui na igreja, talvez você, chegou aqui na igreja porque veio, não por causa de Cristo, mas veio por causa de um problema. Quantas pessoas vão à igreja porque não encontraram? Estou aberto a qualquer tipo de ajuda, né? A vida dele, tudo, e ele começa a mudar, a vida dele começa a mudar. A vida sendo transformada, melhorando a qualidade de vida. E ele vai sumindo da igreja. Quantas pessoas você já viu assim? Uma infinidade. Quantas pessoas vieram aqui na igreja, em cultos que nós falávamos na época, a gente fala assim, olha, o culto de... Parecia 8, 9, 10 pessoas com problemas espirituais, pessoas com câncer, cheio de coisas assim, que a gente ficava assim, meu Deus, e agora? Vamos ter que orar por esse povo. Eu não esqueço de uma pessoa, uma jovem enfermeira. Ela tinha cisticercose. Sabe o que é isso? É um ovinho da tênia alojado no cérebro. Então entra no percurso de uma artéria ou de uma veia, eu acho que provavelmente de uma artéria, entope, é como um tampão, entope, entupiu, dispara convulsões e várias outras coisas. Esse ovinho, se ele não eclodir, ela vai passar a vida inteira tendo convulsões, porque vai causar uma lesão naquela região por baixa circulação. Se eclodir, desculpa a brincadeira, mas é bem isso que acontece, literalmente a cabeça fica bichada. A pessoa vai morrer. Por quê? Porque a tênia, que é um verme, né, vai se desenvolver no cérebro da pessoa e vai matar a pessoa. Já viram isso? Não? Tem muito em Minas, porque o pessoal come carne de porco mal assada, mal passada, é um perigo, né? Ainda mais o porco de roça, tal, que tem muito isso, tá? Bom, mas aí o que aconteceu? Essa moça veio na igreja, e a família assim, né, confiante que Deus ia fazer alguma coisa, e algumas pessoas da igreja ficavam assim, pastor, isso não tem cura. Eu falei assim, para medicina não, mas que Deus pode fazer? Deus pode fazer qualquer coisa. Então, oramos, e num determinado dia, que teve esse culto, nós oramos, e Deus deu uma ousadia, né, naquela noite, para dizer que pessoas que estavam ali na frente, todas estavam sendo curadas.
Você falar em nome de Deus e não ser direção de Deus, o negócio fica ruim, né? E essa moça foi embora. Já estavam frequentando um pouco a igreja, a hora vinha, não vinha. E depois eles começaram a frequentar mais. E aí veio a mãe e falou assim: pastor, depois daquele dia minha filha não teve mais convulsão. É mesmo? Não teve. Ué, mas então vá fazer um exame para ver. E fez o exame e QD a cisticercose. Sumiu. Hoje ela trabalha na Santa Casa. Quando eu vou lá encontro, ela sempre para me cumprimentar e fala assim: ô pastor, aquela igreja é uma bênção, mas ela não está aqui. E por que eu estou falando isso? Eu estou contando para vocês, irmãos, porque o Senhor, Ele é abençoador. Mas a bênção não salva. Ter bênçãos, marcas de bênção de Deus na vida, na sua vida, na vida de alguém, não significa que ali é sinal de salvação. A salvação vem pela fé. Entende isso, irmãos? E quando é fé, a fé não é apenas acreditar. A fé é uma crença suficiente para que a pessoa tenha coragem, confiança de pegar a sua vida, que Ele é o dono dela, e falar assim: eu não sou mais dono da minha vida, eu não sei conduzir a minha vida como está no plano de Deus que eu creio, então eu quero que a minha vida agora seja dirigida por Ele. Não é um querer apenas, é uma entrega. A entrega faz com que eu vá para a palavra. Por quê? Porque eu não sei o caminho, como tomar este caminho, mas diz que na Escritura Sagrada tem o caminho do Senhor, então eu vou lá. Aí também lá mesmo diz que o Espírito de Deus revela a palavra, então eu tomo ciência de que eu preciso me ligar, me envolver ao Espírito Santo, para que eu tenha a revelação da palavra. Então a própria palavra vai me instruindo. Por que eu vou gastar tempo com isso? Por quê? Porque eu creio, porque eu quero, eu entreguei a minha vida. Então, irmãos, o texto que nós lemos fala de questões de pecado. E nós não temos mais parado para chorar por isso, se envergonhar disso e odiar isto. Odiar, sim. Deus abomina pecado. É ou não é? Se eu estou em Cristo, eu deveria ter o mesmo sentimento. Eu não quero pecado na minha vida. Na hora que ele chega, já tem que sair. Não é uma lei, tem que ser um desejo do seu coração. Porque quando o seu coração está assim, isso está mostrando que você está no caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor é um caminho de santidade. E o caminho de santidade não é que você não erra, mas o caminho de santidade é quando você erra, você sai dele. Não. Eu não vou viver isso, eu quero viver no caminho do Senhor. Estão entendendo? Ser santo não é ser perfeito, mas é buscar aperfeiçoamento todos os dias. Estão entendendo, irmãos? Então, como o texto bíblico diz, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Percebe? Mudança. É um chamado para mudança, né? Mudança à luz da palavra, na direção da palavra, no tempo de Deus. Não queira ser perfeito hoje, mas queira ser perfeito. Hoje é impossível, mas amanhã eu vou ser um pouco mais, e depois um pouco mais, e depois um pouco mais, de glória em glória. Estão entendendo?
Agora, o que acontece? Nós somos confrontados, jovens, adultos, nós somos confrontados. Nós somos confrontados com a realidade de hoje, que diz, imagina, isso não existe mais. Eu estava vendo uma reportagem dos pastores, um dos pastores da nossa igreja, mandou uma reportagem para a nossa reflexão. Nós temos um grupo, né? Tem grupo de WhatsApp que é assim, uma aprovação, né? Mas tem grupo de WhatsApp que é uma bênção. Manda uns materiais maravilhosos. E aí, estava vendo que saiu da moda. Não é mais moda jovem evangélico ser virgem. Né? Não existe mais virgindade no meio da juventude da igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Porque menina com 13 anos, menino com 13, 14 anos estão tendo relações sexuais por aí. Eu sei disso, mas peraí. Mas isso não significa que estão fazendo isso, está certo, que está no tempo certo, que as consequências são boas, né? Nós sabemos o que o Senhor diz. A questão é, irmãos, e aí? Vamos perseverar até o fim? Vamos resistir? Vamos orientar? Vamos instruir? Vamos corrigir? Ou vamos deixar? Quem decide? Nós. Mas a palavra de Deus, ela não mudará. Estão entendendo? Isso tem a ver com o relógio de Deus, irmãos. O que tem a ver? Tem. Por quê, irmãos? Porque às vezes nós temos expectativas de algumas coisas da parte de Deus no nosso meio. Mas eu pergunto, o nosso meio está realmente expressando a sede e a fome do Senhor? Ou só queremos o que vem dele, mas da nossa parte ele não recebe nada? Vocês já leram o Velho Testamento? Eu sei que muitos já leram todo o Velho Testamento, já leram o Novo também. Tem um texto bíblico que está em Levítico, se eu não me engano. Não estou lembrado agora se é isso, mas acho que é Levítico. Não devemos nos apresentar diante de Deus de mãos vazias. Já leu esse texto? O que significa isso? Às vezes nós lemos, passamos por ele. Sabe por quê? Porque quando fala não se apresente diante de Deus de mãos vazias, aquilo incomoda. Incomoda porque tem um movimento de você se dedicar. E aí a nossa expectativa é a fala, é a dinâmica do mundo hoje, é de receber, 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 receber. E não dar nada, receber. Aí vem um texto, para eu ir cultuar o Senhor, né? Não se apresente diante de Deus de mãos vazias. Irmãos, isso envolve tanta coisa, além, muito além, né, do que você achar, né? Porque tem igreja que acha assim, tudo se resolve com dinheiro na salva. Tem igreja que funciona assim, né? A indulgência na igreja católica, ainda existe um pouco disso. Agora tem indulgência na igreja evangélica também. Você resolve tudo com uma boa oferta e um dízimo constante. Isso resolveu o seu problema. Está errado. Está errado. Antes de você apresentar a oferta ao Senhor, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o texto bíblico fala, vai lá, conserta com ele e depois vem e dá a oferta. Senão, não tem valor. Percebe? Isso é maravilhoso, irmãos. Deus está falando do coração, né? O nosso coração está sendo tratado. E isso é maravilhoso. Mas nós precisamos, irmãos, parar e dar valor ao que está escrito. O relógio de Deus, ele já está funcionando há muito tempo. O tempo de Deus, ele não vai parar, irmãos. Não vai parar. Alguns falam que as profecias mostram, revelam o tempo de Deus, né? Pode ser. Agora, o seu tempo. Existe um tempo, Deus fala com você, Deus fala comigo, e depois vem o cumprimento daquela palavra que Ele falou. E existe um tempo entre o que Ele fala e o cumprimento daquela palavra. Tá certo? Então, nós temos que ter temor,
Nós temos que, esse temor que eu digo, é que Deus, Ele não se atrasa, irmãos. Ele não se adianta. Deus, Ele é perfeito. Então, existe um tempo sobre a nossa vida também, que é um tempo de misericórdia. A misericórdia é um tempo que Ele diz, vou te disciplinar se você não mudar. E aí a gente fica cozinhando. Ei! A mão de Deus nunca é pesada para te massacrar, nunca. Deus não trata assim. Mas Deus trata. E de várias maneiras, com palavras, com circunstâncias, através de pessoas, não é? Então, o relógio de Deus, que você entenda que nós estamos caminhando para o fim, né? Se você tem dúvida, também podemos conversar sobre isso, mas caminhamos para o fim, muitos estão dizendo isso, não só eu, várias pessoas, o próprio texto bíblico, você olha, você vê que a volta do Senhor é iminente, né? E está no tempo de nós nos esvaziarmos do pecado para nos enchermos do Espírito. Efésios diz, não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não existe, irmãos, desculpe, talvez a sua origem, não sei de onde você veio, de outra igreja, mas esse negócio da pessoa andar de qualquer jeito e falar que depois ele é cheio do Espírito Santo, eu prefiro confiar no que está escrito. Manifestação de dons espirituais não é estar cheio do Espírito Santo. Não é isso. Tem gente que acha que o auge, a estatura de varão perfeito é os dons espirituais. Ei, aonde que está escrito isso? Não é isso. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que mais? Alegria também, né? Não é isso? Tá certo? Então é isso, andar como Cristo andou. Você não lê nas Escrituras Jesus falando em línguas, lê? Tem na sua Bíblia, Jesus falou em línguas tal coisa? Tem? Não. Mas tem revelações, ele teve revelações, isso está escrito. Profetizar? Sim? Sim. Cura? Sim. Palavra de sabedoria? Sim. Palavra de conhecimento? Sim. Socorro? Sim. O que mais? Maravilha. Então, aí, olha só, é uma polêmica, não vai dar para falar hoje. Mas se eu devo andar como Cristo andou, será que se eu me empenhar em buscar essa santificação e me alinhar com as coisas do Senhor, será que isto vai me levar a viver intensidade dos dons espirituais? Sim. Sim. Então, a chave, às vezes nós estamos buscando em gavetas erradas. Lembre-se que o alvo maior do Senhor, em tudo que acontece na sua vida, é para lembrar você que você tem que estar na presença dEle. Você deve andar com Ele, você deve permanecer com Ele, você deve se envolver com Ele. Né? Por quê? Porque aí você vai perceber que o tanto que você conhece dele vai gerar um desejo cada vez maior de você se afastar do pecado. Não por obrigação, não é por lei, é pela graça. A manifestação do amor de Deus me constrange ao ponto de eu não consigo mais fazer isso, porque eu sei que isso fere a santidade de Deus na minha vida. Eu sou o templo do Espírito Santo. Como é que eu vou? Não dá mais. Isso aqui não dá mais. Isso era bom no passado, hoje é ruim. Hoje eu não quero mais.
Ah, mas você fazia, é verdade. Eu não preciso me envergonhar, eu fazia, mas agora não faço mais. Mas por quê? Porque agora você é crentinho? Não, é porque eu conheci o meu Salvador, eu amo Ele, eu não quero ferir Ele, eu quero ser como Ele. E Ele não pratica isso, então também não vou praticar. Estão entendendo, irmãos? É diferente de regrinhas, não é isso. Não, a regra nos afasta, a regra põe peso, põe jugo, mas a unção de Deus, ela desfaz jugo, não é isso? Então, tem que estar debaixo da unção de Deus, buscar o poder de Deus para vencer o pecado. Ah, pastor, mas não tem jeito, assim, Hoje, segundo a internet, informações do meio cristão de vários lugares, né? Hoje, um dos maiores problemas para o homem é a internet. Na internet ele encontra vários pontos para ele se afastar de Deus, da sua família, do trabalho e de si mesmo. Agora você falar que a internet é do diabo, poxa, eu já fui tão beneficiado com a internet, né? Eu não posso dizer isso, mas tem que saber usar, né? Tantas coisas são boas e podem se transformar em ruim, depende de como você usa, né? Então, eu tenho que guardar, aí vai Provérbios capítulo 4, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então eu tenho que guardar o meu coração. Agora, terminando, como é que é isso, pastor? Como é que eu guardo? Querido, você não guarda na referência humana, você não guarda baseado em conhecimento e referências humanas. Você tem que trazer a cultura do céu para o teu coração. A cultura do céu tem que ser a sua. Você se apropria dela. Você entende que é a melhor e você toma como a verdade. E é essa que eu vou viver. Eu morro por esta verdade. Tem que ter essa intensidade. Por quê? Porque haverá um dia, não sei se você e eu vamos passar por isso na nossa nação, mas haverá um dia, que já existe em outras nações, que fala assim, negue esta verdade, ou então você morre. Não nego, e a pessoa morre. Já aconteceu no passado, está acontecendo no presente, não chegou isso no nosso país. Mas e aí? Porque se negar o Senhor, você não será salvo. Agora, eu não vou negar por causa da minha salvação, ou eu não vou negar porque eu não posso negar um relacionamento com a pessoa mais incrível que possa existir. Estão entendendo? Faz sentido? Você quer só fazer um negócio para não perder a salvação? Ou você, sabendo que Deus está vendo aquele momento e permitindo, eu falar, não, eu não nego. Mas por que você não nega? Porque Ele é real na minha vida. Eu tenho uma aliança com Ele. Eu não posso negar o que é real, né? Segundo testemunhos, aí várias pessoas se converteram na época da União Soviética por soldados cristãos que foram condenados à morte por causa disso. E eles confessaram em momentos de fuzilamento tal, eles confessaram o porquê que permaneciam guardando a fé em Cristo Jesus e iam morrer com alegria. Eles, alguns morreram, outros não, mas o testemunho deles levou multidões a se voltar para Cristo, na época da cortina de ferro, né? Então eles têm o galardão deles, a palavra de Deus fala do galardão, eles têm, nós cremos nisso, se cremos, meu Deus, mais motivos para ficar assim, realmente envolvidos. Mas agora o relógio de Deus é o seguinte, irmãos, é tempo de crescer, é tempo de amadurecer,
deixar de criancice, deixar de, isso eu não consigo, isso não dá. Você está dizendo que o teu Deus é mentiroso. Se está escrito, dá. Se está escrito, é para fazer, né? Se Ele é o Senhor da tua vida, você está sendo provado, meu irmão. Você está sendo provado. Se você é um filho de verdade, ou se você é um filho, mas que precisa de mudança, é um filho rebelde, tudo isso está na palavra. Mas o tempo é agora, irmãos. O Senhor está voltando e Efésios 6 diz que você deve se revestir da armadura de Deus para resistir os dias maus. Não espere os dias maus chegarem para você sair correndo, catando a armadura de Deus e tentando se ajeitar nela. Você vai sofrer. Então, o Senhor avisa porque Ele tem a visão do amanhã. E Ele diz, eu amo você, eu quero cuidar de você. Então, esse caminho é um caminho de segurança, é um caminho onde o aprisco do Senhor está, né? Onde Ele cuida de você e de mim. E aí a gente teima com isso, né? Essa teima é imaturidade, essa teima é incredulidade. Tá certo? Entendem, irmãos? Nós vamos orar daqui a pouco. Então se alinhe. Se alinhe. Se alinhe. Não pense, irmãos, muitos aqui no nosso meio, estou falando agora aqui da igreja, muitos aqui já estão sendo seduzidos por algumas coisas, e quando eu vou conversar, não. Aí eu falo, mas e isso aqui? Não, isso aí está... Mas isso aqui? Também. Mas isso aqui? Também. Eu falo, então como não é? Desse jeito que o senhor falou, então... A pessoa não enxerga. Mas eu creio que Isaías 61, onde o texto fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, né? Para trazer libertação aos cativos. Conhece o texto? Trazer vista aos cegos. Então eu creio que o Senhor, Ele abre os olhos. Ele abre os olhos. O Senhor não desampara aqueles que confiam nele. Então se eu tiver errado, o Senhor, como diz também o texto em Isaías, existirá, né? Existe uma voz atrás, dizendo, este é o caminho, né? Então o Senhor nos coloca no caminho certo. Irmãos, ouçam as mensagens, ponha as mensagens diante de você e veja qual o sentido que tem na sua vida. Qual o sentido que tem? Vamos orar? Podemos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Tem um pedido de oração que veio aqui pela internet. Pode ser. Veio pela live que está aberta, né? Maria José. Amém, irmãos. Sabe, irmãos, eu não sei como é para você, mas para mim, todos já conhecem o nosso testemunho, meu e da Cris, a gente tem dado a nossa vida pela igreja. E quando eu vejo, assim, coisas absurdas acontecendo no meio cristão, eu peço para Deus controlar os meus sentimentos, né? Vem várias coisas. Quando eu vejo pastores negociando oração por causa de dinheiro, quando eu vejo assim jovens, né, e outras pessoas no fundo da igreja, no meio de um culto, mandando mensagenzinha um para o outro, tirando sarrinho, eu fico assim, eu falo, Senhor, o que vai ser desse povo?
que vai ser desse povo? Né? E algumas vezes de manhã eu faço oração pela igreja e às vezes eu nem consigo falar com Deus. Eu começo a chorar. Porque eu sei que essas pessoas vão perecer se elas não mudarem. Porque eu mesmo, uma pessoa assim, lá na glória, eu não quero. Dá não, vai estragar tudo lá, ué. Já imaginou? Não dá, irmão. Mala sem alça na glória não tem. Não tem. Caboclo truculento, arrogante, isso aí não vai ter, graças a Deus. Diz que o lugar vai ser de paz, né? Oh, Senhor. Mas eu fico vendo as bobagens. Eu oro ao Senhor nessa noite, que o Espírito de Deus toque no meu coração, no seu coração, para que a gente não nivele a nossa vida por baixo, a gente nivele a nossa vida na excelência do Senhor Jesus. Excelência. Senhor, eu quero andar como o Senhor andou. Senhor, eu quero falar como o Senhor falou. O Senhor tem toda a liberdade na minha vida para fazer o que bem entender, porque eu sei que a Tua vontade é perfeita. Tudo que tenho é do Senhor. Qualquer direção que o Senhor der, naquilo que tem estado nas minhas mãos para cuidar, nós temos que alcançar essa entrega, irmãos, porque Deus quer te usar muito. Eu tenho falado todo culto, eu falo, Deus quer te usar. Deus quer te usar. A tua alegria não está nas coisas dessa terra, a tua alegria está quando a tua vida, você sentir a tua vida na mão de Deus, como um instrumento nas mãos do Senhor, entendendo a vontade de Deus, saindo onde você está, indo lá, encontrar aquela pessoa que Deus quer dar uma palavra para ela, quer fazer algo na vida dela, não importando quem vai com você, não, você está respondendo o chamado de Deus. Irmãos, você encontra alegria e sentido na vida aí, é aí. Não são nessas coisas. As coisas da terra não vão te preencher. Não adianta, ansiedade, tristeza vai continuar enquanto a gente teimar que é apenas um culto. Não, é uma vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós te exaltamos nesta noite. Pai, é uma alegria estar num culto, é uma alegria poder invocar o Senhor dentro de casa, muito mais quando nos reunimos como povo teu, onde tem o louvor, onde tem adoração, onde tem ações de graças, onde tem testemunhos. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com as nossas imperfeições diante do Senhor, porque também não tememos isso, porque o Senhor é misericordioso. Mas quando eu digo não tememos, não é porque não reconhecemos e nos apresentamos diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados. Sim, Deus, pela distância, meu Deus, pelas atitudes, pelos pensamentos que, Senhor, não condizem com a Tua palavra, não condizem com o Teu plano para a nossa vida. O Senhor quer encher a nossa mente de coisas que são boas, coisas que edificam, e às vezes, Deus, permitimos que outras coisas tomem o lugar. Não queremos ouvir às vezes aquilo que o Senhor diz, mas queremos ouvir o que o mundo diz. Mas, Senhor, esta noite, Espírito Santo de Deus, não é o homem que pode mudar o coração do outro, mas o Senhor pode. Só o Senhor. E por isso, Pai, nos apresentamos diante do Senhor, Pai, como vaso. Nos faz vasos que possam ministrar na vida de outros, mas para isso precisamos ser cheios do Teu Espírito, para derramar sobre os outros, sobre o sedento, sobre aquele que sofre, sobre aquele que precisa de bálsamo, Senhor.
Mas a nossa vida tem que ser um referencial. A nossa vida tem que ser um referencial. Não importa se os outros não são. Não importa. É um relacionamento individual com o Senhor. Se todos nós, Pai, fomos tocados pelo Senhor, sermos despertados, Deus, que o nosso coração seja constrangido, que possamos ficar envergonhados, Deus, com essa mesmice de vida espiritual, com essa tendência, Senhor, o outro dia ser igual ao hoje, Senhor, não buscar mais o Senhor, não nos mergulharmos num relacionamento intenso contigo, aonde nós vamos chegar dessa forma, Senhor. O Senhor tem nos alertado que é tempo de buscar o Senhor e o seu poder. Está em Efésios capítulo 6, versículo 10, buscai o Senhor e o seu forte poder, para resistir o tempo difícil. Senhor, parece que está sendo tudo o contrário. Em nome de Jesus, muda a nossa história, Senhor, muda a nossa história, porque a tua palavra diz, e nós olhamos para ela, nós confiamos nela. Senhor, a tempestade, como Pedro estava, o mar agitado, mas ele colocou os olhos no Senhor, Pai, ele andou sobre as águas. Não queremos desanimar, Senhor, pelas circunstâncias, mas nós queremos aumentar em esperança e confiança no Senhor. Em nome de Jesus, para que a gente possa ter aquilo que a tua palavra diz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Senhor, o povo está sem paz, o povo está cheio de ansiedade, cheio de angústia, de depressão, Senhor, raiva, tantas coisas, meu Deus, não aguentam lidar com quase nada. Meu Deus, não é isso que está como promessa do Senhor. Eu sei, Deus, mas é porque nós não estamos permanecendo na tua presença. Muda essa história, Senhor, porque eu vejo que o tempo está se esgotando. Eu peço que cada membro desta igreja, cada pessoa que está aqui nesta noite, não venha ser o cumprimento daquela palavra que diz que muitos se apostatarão da fé. Não, Senhor, que eles não pereçam, mas que eles sejam salvos, Deus, que eles se tornem grandes homens e mulheres do Senhor, que sejam referências nessa terra para levar outros, e se possível muitos, ao caminho do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, um dia Paulo disse que muitas coisas que pareciam abundância para as pessoas que havia sobre a vida de Paulo disse que aquilo era como um esterco, não tinha valor algum. Senhor, eu sei que Paulo não desprezava aquilo que o Senhor derramava sobre ele, mas tudo aquilo que é material para Paulo perdeu sentido quando ele encontrou o verdadeiro tesouro, que é o Senhor. Nós declaramos que o Senhor é o tesouro da nossa vida, mas Senhor, quando alguma coisa mexe nas nossas coisas materiais, nós deixamos de estar na igreja, nós deixamos de ir em reunião de oração para tentar resolver as questões materiais. Somos confrontados todos os dias, mas que em nome de Jesus, os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão via internet, Senhor, que em nome de Jesus, quando nós formos provados, nós possamos ser aprovados, Pai. Portanto, nos faz perseverar, nos faz lutar contra a nossa própria natureza humana, nos faz, Senhor, vencer esta natureza humana, para que, Senhor, o Teu Espírito esteja sobre todo o domínio da nossa carne, para que a Tua palavra de Gálatas se cumpra na nossa vida. E aquele que é nascido do Espírito deve ser guiado pelo Espírito. Que assim seja sobre nós, para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado
e o teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluias. Aleluias. Amém, irmãos? Então olha para mim um pouquinho aqui. Mais uma vez eu digo, se deixe ser ensinado. Se você entende que você não precisa ser ensinado, poxa, meu irmão, minha irmã, se apresente à liderança da igreja para você assumir uma sala de escola bíblica, você ser um referencial dentro da igreja como obreiro, né? Agora, se você não se vê, busco ser ensinado. Posso ensinar, mas eu sei que eu preciso de mais. E eu busco ensinamentos, né? Entende? Você não vai vencer por aqui. Intelecto. Você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus anda na palavra. Você precisa de palavra. Está ouvindo, irmão? Palavra, palavra, palavra. Todos os dias, palavra. Precisa ser ensinado. Se envolva. Irmãos, tem ame, tem palavra, tem oração, tem comunhão, né? Tem escola bíblica, tem palavra, reflexão. Isso traz dom da sabedoria. Não existe, não conheci nenhum, conheci só até 2 homens. Na verdade, um homem e uma mulher com dom de sabedoria na palavra. Os 2 eram profundos conhecedores das Escrituras. O dom de sabedoria não é desligado da palavra, porque a manifestação vem, a referência é as Escrituras. Entenderam? Lute contra tudo isso que está em você hoje, que te impede de receber mais. Você vai lutar. Descubra essa parceria maravilhosa para essas batalhas que são pessoais, né? O Senhor é contigo, né? Ele habita você, está em você para te dar a vitória. Amém? É o selo que te sela para a vida eterna, né? Senhor, em nome de Jesus, essa verdade se cumpre na vida dos meus irmãos. Não importa, Senhor, o tipo de vida que eles levam, não importa as lutas que eles estão tendo hoje, importa saber que, Senhor, as batalhas são vencidas com o Senhor. Importa saber, Senhor, que a vitória maior virá para todos aqueles que perseveram no Senhor, Pai. Aleluias. Todo o processo de transformação é necessário. E, Senhor, nele nós encontramos maturidade e aprendizado, Senhor. Em nome de Jesus, necessários para que nós sejamos maduros e possamos instruir outros, como a Tua palavra diz, Pai. Que assim seja, para a glória do Senhor. Amém. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Teu Santo e doce Espírito, esteja, Senhor, com a Tua igreja, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sábado nós estaremos em Coqueiral, fazendo um trabalho evangelístico lá e também pintando o salão lá da nossa igreja. É um salão novo, né? Estaremos lá, tá bom? Aqueles